Queremos convidar a todos vocês para juntos cultuarmos a Deus, adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. Em momentos dos tais que estamos passando, só nos resta adorar a Deus, crer nele e sempre bendizer o seu nome. Nosso culto hoje será diferente pelo fato de que Daniela e Rei estão no hospital com o nosso neto, que teve uma febre alta e por isso estão lá. Eu acabei de chegar agora do hospital. E nosso culto será um pouco diferente, mas nada que tire a reverência e que este culto não seja para a glória de Deus, sim, ele será para o louvor da glória de Deus, porque a Deus toda a honra, toda a glória, e em Deus está o domínio de todas as coisas. Então vamos começar nosso culto. Queria convidar você para a gente começar nosso culto orando a Deus pelos feitos do Senhor, pela sua graça, pela sua majestade, pela sua magnitude, pelo Deus que Ele é, pelo que Ele já fez, desde isso com a salvação de vossas vidas, da vida daqueles que vão nos escutar. Pai, eu te apresento também todos os jovens presbiterianos, pois hoje estão de parabéns. Segundo domingo de maio, dia dos jovens presbiterianos, nós queremos abençoar a vida desses jovens que têm dedicado sua vida total ao Senhor. E também apresentar a Deus a vida de Nilma, que está se recuperando, graças a Deus. A esposa do pastor Paulo, toma ela em tuas mãos, Senhor. Também a vida, Senhor, passa aquela febre, faz cessar, ó Deus, e traz a cura, ó Senhor. O nosso pequeno bebê, toma em tuas mãos a vida dele e de todos os doentes. Lermos a nossa leitura devocional aqui no Salmo de número 90. Vamos estar lendo esse texto para a glória do Senhor. Salmo de número 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração, antes de nascerem os mundos e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se com um murmúrio. Os anos de nossas vidas chegam a 70 ou a 80 para o sem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O poder da Tua ira, pois o Teu furor é tão grande como o temor te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu temor. Número 63 do Novo Canto. E se você estiver aí na sua casa, que você possa acompanhar essa linda canção. Desalento, julgas tudo em vão. Muitas
Graças a Deus. Vamos ter o nosso momento de oração de contrição. E para isso eu convido você a ler o versículo que nós já lemos do Salmo 90, o versículo de número 8, número 7 e 8, que diz assim: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Queridos, não tem pecado que Deus não veja em você. Ninguém precisa saber do seu pecado, porque a tua palavra diz que esses pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então queremos te pedir perdão para que, Senhor, tu recebas o nosso culto, Deus, para que seja agradável noite com nossas vidas. Trabalhamos durante a semana todinha para os nossos patrões, os nossos afazeres, o nosso bel prazer. E queremos agora, Deus, render um culto aqui, prestar um culto aqui, prestar uma homenagem aqui, glorificar aqui, exaltar o teu nome, Senhor. E nós só podemos chegar à tua presença limpos de mão e puros de coração. Então, mais uma vez, queremos que o Senhor nos receba, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos lave, nos purifique. Muito obrigado, querido hóspedes na sua casa. Você é daqueles que convida muitas pessoas para sentado na tenda, né, que aqui eu queria traduzir por sua casa, e quando ele vê 3 estranhos se aproximam e ele corre ao seu encontro convidando-o para uma refeição. Lido a palavra de Deus em Gênesis capítulo 18, vamos orar agora. Pai, ilumina-nos nesse texto, a pregarmos a tua palavra, a falarmos do teu amor, a sermos enchidos pelo teu Espírito Santo. Fala também aos corações daquelas pessoas que precisam que o Senhor seja o Senhor de suas casas e que faça a morada nela. É assim que te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Há muitas pessoas que têm dificuldade, que têm uma certa dificuldade em hospedar amigos, em hospedar amigos dos amigos, em hospedar alguém. Isso porque isso traz algumas consequências. Porque na verdade a gente não sabe quem a gente está hospedando. Então, é preciso termos um coração hospitaleiro. O tema dessa mensagem é demonstrando hospitalidade. Você precisa, como crente, demonstrar hospitalidade para que você recepcione pessoas que de recepção sejam ou tragam bênção tanto para você como recepcionista e quanto para aqueles que vão ser recepcionados. Há pelo menos três motivos pelos quais eu separei aqui desses textos para que a gente pudesse estudar hoje e trazer como isso uma base bíblica para a gente demonstrar. Convidou e tal, aí não se conclui como hospitalidade, tá certo? Por quê? Porque a comunhão, que evidentemente é importante também, ou que evidencia isso, mas em termos bíblicos, cristocêntricos, hospitalidade é gentileza demonstrada a estranhos, e
horário de um almoço, concorda? Versículo 2. Abraão ergueu os olhos e vê 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e o curvou até o chão. Ou seja, a primeira lição que nós temos nesse texto é fazer a recepção sem olhar a quem. Abraão não perguntou quem era, não sabia de onde viviam, mas pelo fato de ser meio-dia, precisavam refrigerar os seus pés, descansar numa sombra, e para isso ele correu logo ao encontro e foi fazer aquilo que é chamado de hospitalidade. Será que nós, como cristãos, fazemos isso com as pessoas que talvez cheguem em nossa casa? Mas em segundo lugar, há também algo muito importante já no versículo 4, quando ele diz assim: vou trazer-lhe também o que comer. E aí? Como é que nós estamos fazendo isso? Vou parar aqui para dizer, divida o que você tem. Se você tiver 2 bananas, dê uma ao seu convidado. Note que Abraão diz que eu vou buscar um pouco de água. É dividir o pão. É alimentar a quem tem fome. É trazer um pouco de sustentabilidade àqueles que precisam. Eu creio que muitos dos que estão nos vendo estão vivendo uma época de vida maravilhosa. Porque ainda em meio à pandemia, à crise, em meio a toda e qualquer situação, tem casa, tem para que eles descansassem. E Abraão, além de oferecer isso como servo, Abraão diz para que descanse na sombra, demonstrando total hospitalidade. A primeira aplicação que eu quero fazer para a noite, queridos, ofereça o melhor que você tem. A aplicação aqui é, se essa pessoa não for crente, ofereça Cristo Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Ofereça ou compartilhe de Jesus para os seus hóspedes. Além de você oferecer um descanso, lavar os pés, uma cama, ofereça também aquele que pode dar a vida. E que o caminho que essas pessoas vão trilhar não são caminhos que vão castigar os vossos pés, mas são caminhos que vão conduzi-los para uma vida eterna, para onde nunca mais eles irão ter sede e não vão precisar mais para se sombrear, porque Deus será a própria sombra, o próprio caminho e o próprio alimento para eles. Mas em segundo lugar, irmãos, aqui no nosso ponto, a hospitalidade cristã, ela é sacrificial. É preciso você fazer um sacrifício para isso. Ou seja, não é fácil você ser hospitaleiro. Não é fácil você oferecer a sua casa, oferecer um quarto, oferecer o melhor do que você tem na geladeira para oferecer a um estranho. Aqui, a hospitalidade cristã, ela é sacrificial. Foram oferecidos produtos valiosos que havia no Antigo Oriente Médio, mas ele era hospitalidade lhe custou algo. Nossa hospitalidade também nos custará algo, seja em termos de tempo, de dinheiro, de esforço, de alguma outra coisa. Você está disposto a confiar na provisão de Deus para que possamos obedecer a sua ordem e praticar hospitalidade? Você está disposto a isso? A hospitalidade, ela tem um certo preço. Esse texto, ele diz expressadamente assim: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara. Abraão deixou os 3 lá, já tinha lavado os seus pés, né? Estavam ali debaixo da árvore, da sombra, e então Abraão corre para a sua tenda, onde está a sua esposa Sara, e Abraão chega lá e diz para ela o seguinte: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha. Primeiro detalhe, olha, há uma riqueza de detalhes nesse texto de que o crente deve fazer.
como concidadão dos céus, como herdeiro de Deus. Não é o pior que você tem, não é o que sobrou do café da manhã, não é o resto que você... O texto, versículo 6 diz, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. E no versículo 7 ele continua dizendo, correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e chamou o seu servo para o fazer. Você pode estar perdendo uma grande oportunidade de... Abraão não sabia que ali havia 2 anjos e o próprio de graça e de verdade, e ele nos deu o melhor que ele tinha para que eu e você pudéssemos ser salvos. Por que você também faz isso? Na verdade, eu e você, somos como que obrigados a fazer isso. No versículo 7, ele diz que o animal era um animal inteiro e era um animal bom, era o melhor que tinha. Não é assim que diz? O versículo 7 diz, depois correu o rebanho, colheu o melhor novilho e deu ao servo que o trouxe e apressou em prepará-lo. Era um animal, pelo que os vizinhos veem você fazendo. Eles percebem que não há nenhum hóspede na sua casa. Ou que o hóspede que há na sua casa, chamado Deus, está sendo maltratado. Será que nós estamos oferecendo o melhor que nós temos? Deus, como para as pessoas que Deus manda para nós sermos canais de bênção para eles? Há uma outra verdade aqui no versículo 8. Há um sacrifício em fazer hospitalidade. No versículo 8 ele diz assim, trouxe então, além de ter trazido o pão, de ter trazido o novilho, o melhor novilho, no versículo 8 ele diz aqui, trouxe então coalhada, leite, e o novilho preparado e o serviu. Enquanto comia ele, pessoas vê, mas que Deus está vendo e que isso servirá de bênção para a sua vida? Ou será que você tem feito aquilo que o mundo prega, de que o mundo, há muito tempo eu escutava isso, né? Se ninguém me deu nada, eu também não vou dar. Eu não vou trabalhar, vagabundo. Eu não vou dar nada a ninguém que não faça nada. Será que você tem pregado isso na sua prática diária? Ou será que é o seu irmão? Será? Como é que tem sido a sua vida de hospitalidade cristã? O que é que você tem feito para agradar, chegar às narinas de Deus de boas obras? As boas obras não salvam, mas se você é salvo, você faz boas obras. E demonstrar hospitalidade é isso, é fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, sem olhar a quem, sem perguntar a quem. Eu converso com muitas pessoas que, infelizmente, têm esse costume de estar dizendo, mas fulano não faz assim, mas ciclano não faz assim, mas quem deveria fazer era fulano. Queridos, a salvação é uma particularidade. A índole de cada um de nós é uma particularidade. Então, eu devo, diante de Deus, tenho agradado a Deus. Mas em terceiro e último lugar, a hospitalidade também muitas vezes se torna inconveniente. Por quê? Porque significa negar-se a si mesmo, ou seja, fazer o que eu não quero, mas o que eu preciso fazer para o louvor da glória de Deus. Você entende? A hospitalidade, ela torna-se inconveniente, porque muito provavelmente que nós estávamos na igreja, chega um casal na igreja.
um cara cheio de tatuagem, uma menina com piercing, toda no estilo, sabe, aquele estilo bem, digamos que rebelde. E eu comecei a pregar o evangelho para esse casal. Na verdade, eu comecei a demonstrar hospitalidade para eles. E o que aconteceu? Eles se converteram. E quando eles se converteram, começaram a abrir o coração dele para a gente. E aí eu, Daniele, Rei e Sam abrimos a nossa casa para esse casal. A ponto de eles dormirem em nossa casa e a gente dar comida, dar roupa. E eu dei, porque eu não usava, eu dei camisas das quais eu usava. Rei deu, Sam dividia as coisas com ele. E quando eu disse aqui que no terceiro ponto, a hospitalidade ela também é inconveniente e o segundo ponto ela é sacrificial. Quando eu escutei, como é que tu bota uma pessoa daquela casa? O cara é cheio de tatuagem, tu não sabe de onde ele veio, tu não conhece a família dele. Queridos, se eu conhecesse, eu não hospitalidade. Se eu o conhecesse, eu não estava fazendo nada demais. Eu preciso de fazer isso para que as bênçãos de Deus caem em nossas vidas. Não que a gente vai fazer pensando no retorno. A gente deve fazer para Deus. A gente deve fazer para glorificar a Deus. Na nossa cabeça, eles iam cantar no outro dia e iam embora. Era assim que... Certo? Mas aí, por conta da nossa amizade e tal, no outro dia, nos 3 próximos dias, eles não tinham show. Não tinham culto para fazer. Perdão, shows não... Eles não fazem show. Não tinham apresentações para fazer. E só iam, depois de 4 dias, cantar no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Café, almoço e jantar para 5 homens. Para 5 anjos que estavam hospedados em nossa casa. E alguns deles, Daniela lavou até roupa. Quem foi que ganhou com isso? Foram eles? Não, fomos nós. E por isso é que muitas pessoas fazem a pergunta, o que é que eles têm? Por que Deus abençoa a vida deles? Trate você de fazer o mesmo. Trate você de praticar a hospitalidade. Não procure, você não vai precisar procurar. 10, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamações. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu vou dizer de novo para você, talvez anotar aí. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Sejam mutualmente hospitaleiros sem reclamação. Faça isso. Seja canal de bênção. Transmita paz para aqueles que chegam na sua casa. E finalmente, queridos, eu queria concluir a nossa mensagem dizendo que queremos que a hospitalidade, quando feita com amor e obediência, nos conduz a bênçãos. Não é para isso que nós vamos fazer, mas automaticamente. É verdade, tem isso. Mas tem aquele tipo de pessoa que quando eles vão embora, a gente diz, não vá embora não. Enquanto você estava aqui, a paz reinava dentro de nós. Você já percebeu isso? Será que eu estou falando com alguém nessa noite? Calvino disse certa vez que se alguém objetar dizendo que entreter anjo é uma ocorrência incomum, eu tenho uma resposta. Cristão, você deve fazer isso.
Você tem uma obrigação com Deus e com os céus de fazer isso. É um mandamento válido para qualquer cristão. E falando nisso, como tem sido? Quantas pessoas você tem abençoado por ano hospitalizando em sua casa? Quantas pessoas? Estranho, você tem dado comida, você tem dado uma oferta, às vezes você falou de Deus para essa pessoa. Você já hospedou alguém na sua casa só para jogar um dominozinho, bater um papo furado, ou para que você fosse canal de bênção para essa pessoa e no final das contas você apresentasse para essa pessoa que o maior hospitaleiro que existe chama-se Cristo Jesus, que disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Você apresentou ao seu hóspede que ele um dia vai se hospedar numa casa que nunca mais ele sairá dela? Você já fez isso? Não precisamos mandar nossas esposas fazer mais pães, mas precisamos apresentar a ele o pão que desceu do céu. O pão que é vivo e que se ele comer desse pão, nunca mais ele terá fome. Devemos apresentar esses dois elementos: a casa que nunca terá fim, que é o céu, e o pão que mata a fome para sempre. Comunicai com os santos as suas necessidades e seguir a hospitalidade. Já dizia o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 e o versículo 13. Se você é um verdadeiro cristão, Deus te trouxe para uma comunhão reconciliadora, que Cristo quer te receber e te dar a tua alma, o melhor presente de todos e a melhor recepção de todas, que é a reconciliação. O pão da vida, a água da vida, que não só vai lavar os pés, mas lavar a tua alma, te acolher no seu lar, apesar de você ser um estranho, ele vai fazer você ser concidadão dos céus e vai trazer você a ser parte da família de Deus, na casa dele, no lar dele. Embora sejamos infiéis e pecadores, eu sou assim também como você. Eu já fui acolhido por esse Deus e já fui reconciliado com Ele, mas você também precisa fazer assim. Eu quero te apresentar nessa noite um convite muito especial do Deus Todo-Poderoso, que lhe oferece um alimento que nunca mais você passará a ter fome, porque você vai ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Nem só de pão vive toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus quer te hospedar, quer hospedar você na sua casa. Ele quer que você seja Deus. Nos abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor. Aí você escuta essa canção e se regozije em Cristo Jesus. Em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé. Pois às vezes
que os teus filhos, que ainda não foram encontrados pela pregação da tua palavra, sejam encontrados através dessa mensagem.